Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a minha proposta é que a gente pense um pouquinho sobre relações tóxicas. Houve um vídeo em que a gente falou sobre amor, né? E sobre amor saudável. E nesse vídeo, quem quiser relembrar, entra lá no canal, volta nesse vídeo sobre amor, que é bem legal e pode complementar junto com esse. E a gente falou muito sobre respeito, né? Fez essa reflexão sobre o respeito dentro das nossas relações, como que o amor se manifesta. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações inversas, né? Opostas às relações saudáveis, que são as relações tóxicas. E aí, em primeiro lugar, assim, acho legal a gente esclarecer uma coisa, porque senão fica parecendo que a gente coloca as relações em dois balaios, né? Em dois cestos. Em um lado, as relações são 100% saudáveis e do outro lado, as relações são 100% tóxicas. E se fosse assim, gente, nós estaríamos divididos enquanto pessoas como nas novelas ou nos filmes, né? Em que a gente tem pessoas boazinhas e queridas e 100% mocinhas e pessoas más, ruins e 100% vilãs. E na vida real não é assim que acontece, né? Então é importante a gente perceber isso, que todos nós, a gente tem nossos momentos bonzinho, boazinha, né, mocinha, e todos nós temos os nossos momentos vilão, algoz, né? Então é muito difícil a gente classificar uma relação em algo 100% isto ou aquilo, tá bom? A gente perpassa, a gente transita por esses dois aspectos. Agora, o que a gente precisa estar atento é se a relação em que a gente está, seja ela com quem for, ela é muito mais tóxica do que saudável, ou ela é muito mais saudável e tem momentos que são ruins e que a gente pode contornar, né? A balança entra aí. Não tem como a gente dizer que é o tempo todo, né? Mesmo porque quando a gente pega um comportamento tóxico, um comportamento ruim dentro de uma relação, a gente percebe claramente um ciclo, né? E quando a gente vai, por exemplo, se a gente for para um extremo, que é de uma relação baseada quase que o tempo todo na violência, e seja ela violência verbal, seja ela violência física, a gente percebe esse ciclo, né, de que as coisas ficam muito boas assim, águas calmas, e aí de repente há uma explosão, né, então normalmente quando a gente fala de explosão a gente está falando aí desse lado violento de uma das partes ou das duas partes na relação. E essa explosão pode ser numa agressão física, ela pode ser num grito, ela pode ser num xingamento, ela pode ser de várias formas, né? Existe uma explosão. Depois dessa explosão, normalmente existe uma das pessoas em que fica se sentindo culpada, e geralmente é quem sofreu a agressão. Ela sente que de alguma forma ela provocou aquilo. E aí o agressor ou a agressora vamos dizer assim, se arrepende, pede desculpas e tudo mais, e diz que vai mudar e que isso não vai acontecer mais, e a gente volta pro começo,
em que as coisas ficam em mares e em águas calmas por mais um tempo até uma nova explosão e assim vai. Este é um ciclo comum de um relacionamento violento, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as relações do nosso dia a dia e as relações que têm momentos ruins. E é engraçado porque quando a gente pensa a gente usa essa nomenclatura, né, de relação tóxica, pessoa tóxica, a gente tem uma tendência a pensar no outro como tóxico, como abusador ou violento, ou não sei, use a nomenclatura que quiser, né? A gente não pensa na gente. E a verdade é que todos nós temos os nossos momentos, né? Em graus diferentes, em níveis diferentes, é claro, proporções diferentes, mas todos nós temos os nossos momentos em que às vezes a gente faz o outro sofrer, em que seja proposital ou não, né? Em que a gente pisa na bola e que a gente, por que não dizer, que a gente é tóxico com o outro, né? E o que eu vejo na principal diferença das relações quando a gente percebe isso, né? Existe uma diferença entre uma relação em que a gente tem momentos ruins, mas que existe uma vontade, um reconhecimento das duas partes dentro dessa relação para melhorar isso. E existe relações em que não há essa vontade ou esse reconhecimento. Essa eu acho que é a principal diferença, né, entre duas relações, que é algo que precisa ser muito pensado quando a gente está avaliando, reavaliando um dos nossos relacionamentos. Outra coisa importante, legal de se dizer, de se lembrar, né? Porque eu tô aqui falando de relações e relações abusivas e relações tóxicas e relações saudáveis e ruins. Não estou falando só de casal. A gente fala de relação assim, a gente pensa no casal, né? Relações amorosas também. Mas não estou falando só disso. Eu estou falando também das nossas relações, não necessariamente amorosas, afetivas, de casal, mas nas nossas relações com a família, com os pais, com os filhos, né? Com os amigos. Porque a gente pode sim ser tóxico com essas pessoas também. A gente pode ser abusivo com essas pessoas também, ou sofrer abusos dessas pessoas também, tá? Então é importante a gente pensar nisso, não vamos sair da caixinha. Quando a gente fala de relacionamento, não é só relacionamento de casal, a gente está falando de relacionamentos em geral. A gente pode ter, por exemplo, enquanto mãe, um comportamento muito tóxico com os filhos, de superproteção, de invasão, né? De impor a essa criança ou esse adolescente os nossos desejos, os nossos sonhos. E isso é muito ruim. A gente pode, enquanto mãe ou enquanto pai, fazer isso. A gente pode, enquanto filho, enquanto filha, ter uma relação ruim com os nossos pais, nesse sentido também, de querer impor regras para esses pais, principalmente quando a gente vê, por exemplo,
pais idosos, né? Em que às vezes os idosos perdem um pouco da sua autonomia e muitas vezes os filhos é quem acabam cuidando, assumindo, né? E pode haver aí uma confusão de papéis em que esse filho ou essa filha se torna alguém muito difícil de se conviver. A gente pode ser invasivo e violento, verbal, com um amigo, com uma amiga, né? Enfim, em todas as nossas relações existem possibilidades de frustração, de decepção, e isso pode partir de nós ou isso pode partir do outro, tá? O que vai mudar, né? De novo, vou repetir o que eu falei. O que vai mudar? O que vai mudar é a nossa capacidade, nossa percepção, nossa vontade de melhorar isso. E aí eu volto, retomo um pouquinho o vídeo do amor, né? Como que a gente transforma uma relação em cada vez mais saudável? A gente exercita o respeito pelo outro, né? E quando a gente fala de respeito, de novo, é muito amplo, porque respeito envolve tudo, né? Envolve em dar os seus limites, em respeitar os limites do outro, em ouvir o outro, né? Quando o outro diz pra mim, olha, isso que você faz não é legal, não é bom, me machuca. E eu tenho empatia, eu paro e eu penso, puxa vida, não tinha me dado conta disso, vou tentar melhorar. E o contrário também é possível, né? Eu pedir para o outro melhorar em algum ponto e ele me ouve, me escuta. Isso é respeito. E aí, assim, a gente pode trabalhar em relações saudáveis, que não significa que não terão momentos ruins, tá? Então, a minha proposta de hoje é essa, da gente refletir um pouquinho nas nossas relações, em que momentos em que eu me torno uma pessoa tóxica, difícil, desrespeitosa. Esse olhar para si é muito importante, para reconhecer mesmo dentro das relações que a gente se encontra onde está o nosso papel e onde dá para melhorar, né? Então é isso por hoje. Espero que vocês reflitam bastante, pensem bastante, conversem entre si sobre isso, tá? Troquem essas ideias, né? Não tenham vergonha ou problema de assumir às vezes que tem um comportamento não muito bom. É preciso muita coragem pra gente olhar pro espelho e reconhecer as nossas falhas, né? E tentar melhorar. Então conversem entre si, tá bom? E espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo grande.